Olá pessoal, aqui é o professor Heleno Rocha e estamos iniciando mais um Gestão em Pauta com ele, o professor Heleno Rocha. E hoje eu tenho uma convidada aqui muito especial, alguém que eu conheci comendo uma feijoada. Um ambiente gostoso, um ambiente organizado, mas ela vai falar um pouco sobre ela. E eu percebo que a nossa vida ela é feita de oportunidades. E negócios, eles surgem muitas das vezes quando você menos espera. Eu costumo dizer que Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. E eu quero começar assim. Tem negócio que nasce de um plano, tem negócio que nasce de uma oportunidade e tem negócio que nasce da necessidade, da coragem e de uma história de vida. Hoje, o Gestão em Pauta recebe uma mulher de Lauro de Freitas, que transformou um dos maiores símbolos da culinária brasileira em um negócio de sucesso. Ela é Sueli dos Santos de Oliveira, mas talvez muita gente nem reconheça esse nome, porque Lauro de Freitas aprendeu a conhecê-la simplesmente como Negra Su. Seja muito bem-vinda ao Gestão em Pauta. E antes de falarmos do feijão da Negasul, queremos conhecer a mulher por trás da marca. Quem é Sueli? Hum, Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. Quem é Sueli? Sueli é filha de Dona Edna e seu Jorge. Eh, Tenho 3 irmãos, Josué e Joel. Sou a caçula, eh, de 3 irmãos. Eh, Minha mãe criou nós 4 sozinha, mãe solo, mas sempre disse que o certo era estudar, correr atrás. Não pegar nada de ninguém, fazer tudo certinho. Desde pequena ela me ensinou a cozinhar, casei, voltei para casa de minha mãe novamente. É sempre assim, né, a gente casa, não dá certo, volta pra casa de manhã. Voltei para casa de manhã de novo, depois eu casei novamente, hoje, né, estou casada. E eu dormi com a ideia, acordei com a atitude, tive um sonho, acho que foi de Deus mesmo, acho que Deus disse assim: "Vai lá menina, acorda aí, vai lá e faz". Eu passava muito por esse local, onde hoje eu tenho o comércio, eu passava muitas vezes, ficava olhando, olhando, só que aí não tinha nascido a ideia ainda, eu dormi, meu marido na época ficou desempregado, e aí eu falei com ele, só que ele não acreditou, né, disse que não ia dar certo e tal, e eu tinha certeza absoluta que daria certo. Comecei a fazer gelo em garrafa PET. Você vai contar essa história daqui a pouco. Ai, Eu então tá quero saber certo, detalhes. então tá bom. Antes de eu conhecer o feijão, quem era a Sueli antes de existir a Negasul que Lauro de Freitas conhece hoje? Uma menina sonhadora, que trabalhou muito e Sempre trabalha. expressiva, né? Suas histórias parecem muito com a minha. Eu muito jovem, eu trabalhava em oficinas, inclusive em um outro episódio eu falei um pouco da minha vida. E a minha referência sempre foi o meu pai. Minha mãe, ela era a ajudadora, era quem educava, mas a flecha era o meu pai. Meu pai dizia: "Estude, que é o estudo que vai te elevar". E meu pai, a partir desta conversa, ele me fez sonhar. Comecei a perceber que nós poderíamos chegar a algum lugar. E hoje nós chamamos de bullying, né? Mas eu era chamado de Pelé Café, eu era chamado de negão, eu era chamado de neguinho, mas isso nunca mexeu comigo, porque eu sabia exatamente o que eu queria. Então nós temos muita coisa em comum e eu quero saber um pouco como foi a sua infância, Sueli. Minha infância, um pouco conturbada por essas questões, eh, familiar, né, meu pai com minha mãe, eles não se davam muito bem, então, eh, você cresce vendo, infelizmente, muitas brigas, então se você não tiver uma cabeça boa,
e não colocar na sua cabeça que você não vai se permitir futuramente a viver isso, você não sai dali. Então, quando eu via aquelas coisas, eu sempre soube: "Eu não vou me permitir a isso não vai acontecer comigo". E é assim eu penso, assim eu pensava e assim eu penso. Então, na verdade, você sabia o que queria em função da própria necessidade. Você não queria, viver o que você viveu durante esse período. É como Exatamente. se você tivesse criado uma promessa para você mesmo, né: Sim, "Eu sim, não vou sim. viver". Como sua família influenciou sua formação? Por mais que eu seja a caçula, Sim, eu mesmo eu acabei me tornando, né, a mais velha, a de que tomava atitude de tudo, a que dizia: "Tem que ser assim, tem que ser assado", que brigava na escola pelos meus irmãos, eh, no fim na saída do colégio tinha confusão, e ia lá brigar por eles. Então, mesmo sendo a caçula, eu me tornei a mais velha dentro desse você tem que idade contexto. hoje? 39. 39 anos. Quem lhe ensinou a cozinhar? Mãe. Mas em função de uma necessidade ou você realmente queria aprender? Necessidade, mãe, eu sempre disse assim: "Você tem que aprender alguma coisa, porque você não vai me ter para o resto da vida". Ela todo dia dizia isso: "Você não vai me ter para o resto da vida, então você tem que aprender a fazer as coisas". Aí quando eu não queria fazer as coisas, ela me espancava, porrada, porrada. Eu ia lá e fazia, aí ela: "Não tá boa, faça de novo". Eu ia lá e fazia de novo. Na verdade, a sua família, ela foi mais matriarcal, né, Sim, porque uma vez que seu pai, digamos assim, foi omisso, né, nessa questão da educação, ele conduziu de forma indireta a tomada de decisões para que você se tornasse o que você é hoje. Então minha pergunta é simples: o feijão sempre teve um significado especial dentro da sua família? sim. Você sempre teve perfil empreendedor ou a necessidade despertou esse lado seu? A necessidade despertou esse lado. Em que momento? Quando eu me vi desempregada, com uma pessoa que não achava que uma rescisão nunca ia acabar, pessoa que só pensava pequeno, que achava que aquilo ali era a vida e aquilo ali e aí eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa. E aí dentro das coisas que eu sabia fazer, eu optei por essa questão aí da culinária. E aí fui fazer umas pesquisas, pesquisei umas coisas da Angola, do formato que eles fazem lá, que eles cozinham, e me identifiquei muito com isso e fui para essa área. Aí eu pedi um dinheiro a ele, ele falou que não ia me dar, aí veio a questão das garrafas PETs, fazia gelo, acumulava, aí eu tinha um dinheirinho guardado, eu comprei 2 panelas em São Joaquim, aí eu trouxe para casa. Depois de 15 dias, comprei mais 2. E aí o sonho foi cada dia mais crescendo. Aí teve noites que eu já não dormia mais pensando. Aí eu comecei a anotar. E virou mais ou menos, não vou dizer uma obsessão, mas uma possessividade, porque eu cada dia mais nascia planos e planos e planos na minha Sua cabeça, mente não parava, não né? parava, e aí eu deitava para dormir, estava pensando, pensando. Aí comecei a anotar, e tem um caderninho, né, eu anotava tudo. Certo dia, eu tive a possibilidade de comprar um trailer, comprei esse trailer, joguei na rua, coloquei lá perto do comércio atual, só que eu era no meio da beira da rua, assim mesmo, na rua mesmo, assim. Fiz o casamento dos blocos, coloquei essas 4 panelas, coloquei 2 conjuntos de mesa, quebrei o gelo, coloquei na garrafa, quebrei o gelo na das garrafas PETs, coloquei no cooler e foi com um cooler de refrigerante, eu com com cooler de cerveja. Chegou na rua, eu coloquei as mesas, fiz o fogo, cozinhei o feijão, aí passava as pessoas, me chamava de nega maluca. "Sai daí, nega maluca!".
Isso não me importava, isso só me deixava entender que aquilo eu estava no caminho certo. Aí, a primeira vez azedou, a segunda vez azedou, eu chorava, me acabava, mas nu assim, eu nunca pensei em desistir. Eu sempre soube que ia dar certo, só não sabia, como eu já havia te dito, que ia crescer tão rápido. Ser empreendedor é ser louco para as pessoas. Normalmente, nós que somos empreendedores, nós conseguimos identificar coisas que os seres comuns não identificam. Todo empreendedor, ele é louco, todo empreendedor, ele é visionário, todo empreendedor, ele é resiliente e ele fica surdo às críticas. E eu quero fazer mais uma pergunta: qual foi o trabalho mais difícil que você exerceu antes do restaurante? Trabalhar em casa de família. Você trabalhou muito tempo? Uns 2 Você anos. tinha que idade? 19, 20, 20 e 21. 21 anos, né? Mas assim, até agora, nós estamos conhecendo a origem da negação. Até agora, nós estamos percebendo que você foi uma criança que tinha sonhos, mas que passou por dificuldades, que em algum momento se tornou a arrimo da família. Você não foi algo que você havia planejado, mas eu costumo dizer que Deus ele escolhe um. Na sua família, provavelmente foi você. Na minha família fui eu. E às vezes os nossos irmãos eles não conseguem entender, nós não pedimos, chegou até nós, mas isso tem muito a ver com aquilo que está no seu coração. E aí eu quero saber o seguinte, a primeira panela, você lembra da primeira panela de feijão feita para vender, nega? Lembro. Eu tenho até ela hoje. Eu ia pedir para você trazer Eu essa. tenho minha relíquia lá. Já não dá mais pra cozinhar nela, né, porque ela Sim. tá bem velhinha, mas ela ficou lá, porque faz parte da minha história. Eh, essa primeira panela, eu vendi o PF por R$ 10 um prato feito. É interessante que quando eu comecei com a ideia mesmo de fazer o preparo na rua, Sim. foi quando deu o stand-up, né, deu e aí dentro disso, veio o crescimento, um crescimento que não é que eu não esperasse, como eu te falei, mas foi muito rápido, rápido demais para quem nunca empreendeu. Essa sua experiência na pandemia, né, eu estava dizendo nos bastidores, pessoal, que na pandemia foi o momento que a H12 mais cresceu. Foi no momento em que eu tive que me reinventar. Foi um momento em que eu percebi que não adiantaria ser apenas um contador. Uhum, Então, a partir dali, eu comecei a fazer pesquisas e identifiquei alguns nichos de mercado, né? E um desses nichos de mercado seria trabalhar com a gestão pública em uma sistemática desenvolvida pelo o governo federal, em que em algum momento todas as empresas do Brasil teriam que aderir, que é o famoso E-Social. E naquele momento ali eu comecei a estudar. Tempos depois eu estava criando uma pós-graduação e o professor Leno Rocha chegou ao Brasil. E eu acho legal essas nossas, reflexões, porque faz com que todo empresário analise que todos têm algo em comum. Nós conseguimos enxergar o que ninguém enxerga. E aí eu queria lhe fazer uma outra pergunta: quanto você tinha disponível para você começar? 270 reais. R$ 270. E você fez o que com esses R$ 270? Comprei as 2 panelas, 3 nagéis, foi, e a condução, Você participou de um programa, não foi isso? alguns Sobre culinária, pela essa pesquisa que eu fiz, você não vendia só feijão,
É, né, tinha feijão, tinha mocotó, mocofato, alcofato, dobradinha, sarapatel, dobradinha, sarapatel, meu Deus, rabada, maniçoba, não é galinha de nada, quintal. nada que seja saudável. Ah. Quem foi seu primeiro cliente, Sueli? Todos que chegam lá me dizem a mesma coisa: "Eu fui seu primeiro cliente, tá? Eu fui seu primeiro cliente, tá?". Mas Mas aí a aquele memória que marcou você, e que um dia disse pra você: "Ó, você vai chegar lá", e depois ele retornou e disse: "Lembra que naquele dia, naquela hora", é assim que a gente lembra das pessoas. "Eu estava lhe apoiando e eu disse que você chegaria lá". Ana Teles, muito famosa também. Sim, Ela trabalha com produtos de cabelo. sim. Ela foi minha primeira cliente, ela e o esposo dela, eh, e ela me ajudou muito, porque ela tirou fotos, ela fez vídeos, ela divulgou. Então de marcante, assim, que eu lembro de cliente, assim, foi ela, Ana Ana Teles. Teles. Quando você percebeu que aquilo poderia se tornar um negócio? Que houve uma magnitude que a partir dali você já não tinha mais controle sobre aquilo que viria a acontecer? Acredito que depois da primeira entrevista com a TV Bahia, aí eu entendi que eu estava no caminho certo, que dali só era crescimento. Então tudo que eu juntei, eu não saía, eu não fazia farra, não fazia nada. Eu só juntava, porque eu tinha certeza que um dia eu ia precisar daquele dinheiro para aplicar em outra Você coisa. estava no foco, né? Nunca me perdi do foco não. E como surgiu o nome Feijão da Nega Sul? Todo mundo me chama de negona, 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 negona. Aí eu peguei a questão de vender feijão, aí eu peguei nega, de negona, e o sul de sul, de Sueli. Sueli. Tinha uma pessoa conhecida que ela foi minha chefe. Nós participávamos de alguns treinamentos, né? E uma certa vez eu fui para um treinamento e eu vi o cara dando aula. E eu disse para ela assim: "Um dia eu vou ser igual esse cara". Ele olhou pro lado assim: "O Helena se enxerga". Engraçado que a gente tá aqui, ela me segue. Então ela sabe que aquele Heleno que ela disse que era para se enxergar, eu me enxerguei. Percebi que existe vida pós saída de uma determinada empresa. E eu comecei a sonhar. E hoje eu estou naquele patamar que aquele que eu vi há alguns anos atrás foi uma motivação, né. Houve Sim. pessoas que desacreditaram, mas em algum momento você pensou em desistir? Você sabe que empreender não é fácil, mas eu nunca pensei. E se você hoje pudesse colocar-se frente a frente, Negaçu de frente a Sueli, que começou esse sonho, e a Negaçu de hoje, o que Sueli diria para a Negaçu hoje? Viu que foi? Que você era competente, que você ia ser grande, é só você acreditar em você mesmo, só como você mesmo se repetia: "Basta acreditar em mim mesmo e tudo vai dar certo". Pois é, pessoal, as emoções começaram, né? A gente aprende, aqui não é apenas nós falarmos de gestão ou de liderança, é nós falarmos sobre sonhos, sobre possibilidades, perspectivas, é falarmos sobre pessoas que muitas das vezes estão trazendo desculpas, porque elas não têm coragem de fazer como Negaçu, que sonhou, sofreu, mas em momento algum desistiu. E essa palavra desistência tem tudo a ver com um livro meu, que eu estarei indo para São Paulo agora dia 8 de agosto, que é o lançamento do meu quarto livro, A Arte de Vencer. E o meu capítulo é A Mente dos que não desistem. Então eu costumo dizer que tem tudo a ver comigo esse capítulo, eu fiz com muito carinho, porque eu não consigo ver desistência. Eu não consigo ver a possibilidade de não ser o que eu me tornei. Porque um dia eu também fui empregado. Um dia eu também bati cartão.
E hoje como um líder, hoje como alguém respeitado, hoje como alguém que ministra para outros, que dá mentoria para outros empresários, eu daria um conselho para quem pensa em desistir. Quando você desistir, alguém vai tomar seu lugar. Verdade. E com certeza você vai se arrepender, porque aquele que tomou o seu lugar estará melhor do que você, porque ele começou a enxergar os seus erros e vai ser muito mais assertivo do que você, porque vai haver um planejamento e vai identificar onde você errou e com certeza fará muito melhor. Porque nós, como empreendedores, nós temos essa capacidade de enxergar, de novo, o que ninguém enxerga. E agora vamos para um outro bloco, já estamos aqui no terceiro bloco, da cozinha para a empresa. Em que momento percebeu que cozinhar bem não era suficiente e que precisava aprender a administrar? Então você sabia cozinhar, mas agora você tem um empregado, você tem um CNPJ, você tem tributos, você tem obrigações trabalhistas, previdenciárias, você tem que gerir pessoas. Como foi essa mudança de mentalidade? Bom, aí fica a parte mais difícil. Foi o que como o crescimento foi muito rápido, né, aí foi a parte mais difícil, mas aí eu conheci sempre a gente conhece um amigo de fulano, Sim, que te apresenta o fulano. Aí eu conheci um advogado, eh, que me apresentou a uma equipe de contabilidade, aí fizemos o casamento, eu fui estudar um pouco mais e entender os baques, e aí acho que é isso, aprendi o que era empreender, o que era da empresa, o que era meu, o que eu podia tirar, o que eu não podia tirar, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. o princípio da entidade. É. Você aprendeu certinho o que a maioria não aprende, sabe, mas não aprende. O princípio da entidade, que é um princípio contábil, ele fala exatamente que você tem que discernir o que é seu e o O que que é é da da empresa. Eu empresa. costumo dizer que nunca saia com o cartão da empresa no final de semana, porque você se acha rico. Qual foi o seu maior erro como empresária? Sinceramente, Sim, ajudar demais. E esquecer que existia um CNPJ por trás. isso. Isso é um erro de todo iniciante. Porque saiba que você ajudando ou não, falarão de você, lhe criticarão, não acreditarão em você, vão dizer que você é pedante, vão dizer que você é orgulhoso, vão dizer que você não tem a capacidade, mas ela nunca vai dizer, ela teve coragem. E aí, baseado nisso, como você aprendeu a formar preço? Com a ajuda de um amigo, um grande amigo meu, um dia a gente sentou, passou uma tarde de segunda, ele me explicando tudo. E como eu sempre digo assim, ó, eu sou muito fácil de aprender as coisas, porque eu paro e eu escuto. Então quando a gente fala menos e escuta mais, Sim. a gente aprende muita coisa. Já aconteceu de você vender muito e perceber que depois, praticamente, você não teve lucro nenhum? Já. E qual foi seu sentimento nesse momento? Ter sido lesada, Na verdade, você tinha a convicção que estava sendo lesada, mas talvez não teve coragem de tomar a decisão no momento, né? Seria se mais ou menos isso? após Porque o chega uma hora que se você não se organizar, você perde o controle. uhum, E as pessoas se aproveitam disso. hum, perfeito, exatamente. É o que aconteceu.
Quando eu abri os olhos e entendi, tudo mudou. Aí você passa a ser, Para eles ruim, né. eh, Porque agora você tem o uma não pronto. O não, ele é libertador. o não é É isso libertador, aí, para quem diz, para mas quem para diz. quem ouve, Pois é. Você não presta quando você começa a dizer não. é verdade. Como foi aprender a lidar com funcionários, fornecedores, impostos, compras, fluxo de caixa? O mais difícil é os colaboradores, Lidar com pessoas. pessoas, o mais difícil. Os demais eu acho tudo muito fácil, porque eu sou, como eu te falei, eu sou muito, focada. Eu paro aqui, fico 3, 4 horas de relógio estudando, e se eu não entender, eu volto novamente para o início, e aí se eu me perder no processo, eu vou lá, coloco no Bluetooth, boto o fone e volto de novo para o processo, e passo de novo o processo até entender. Você se tornou adepta ao empreendedorismo, né? Acredito que sim. Hoje você se considera mais cozinheira ou gestora? Você ainda coloca a mão na massa? Coloco a mão na massa. Eu acho que tenho certeza que eu me considero mais cozinheira do que gestora. É porque eu gosto de perfeição. O feijão tem que estar no sal certo, a maniçoba tem que estar no cozimento certo. Então, tem coisas que a gente não consegue, eu não consigo abrir mão. Por mais que eu tenha pessoas, obviamente, capacitadas para fazer esse caminho, eu faço questão de fazer. Então eu tenho que dar um alô, dona Edna, parabéns pela sua filha. Ela aprendeu muito bem a lição. Valeu a pena passar pelas necessidades e sofrimentos, mas hoje ela é esse sucesso. O crescimento trouxe desafios, nega Sul, que você não tinha quando o negócio era pequeno. Quais foram esses desafios? Hum, cara, qual foi esse desafio? Alguns perrengues eu tive com algumas pessoas, desafetos, né, porque, aquela questão como você falou, quando a gente começa a crescer, a gente incomoda muita gente. Sem como. É, eu comecei a incomodar pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu nunca nem conheço, mas tirei de letra, coloquei a pessoa no devido lugar dela e fiz ela entender quem sou eu, Liga Sul. E baseado nessa sua resposta, quando o seu apelido deixou de ser apenas um apelido e passou a ser uma marca? Eu acho que com 6 meses, 7 meses, Isso foi planejado ou aconteceu naturalmente? aconteceu naturalmente. Quanto da Sueli ainda existe na negação? Quanto da Sueli ainda existe na Liga Sul? Ah, tá bom, vou colocar 50-50, Ainda tem as emoções, né? tem as emoções. E quanto da Negasul existe na Sueli? Por ser mais razão hoje, eu acredito que 90%. A gente percebe em cada resposta, e aí eu estou elevando o patamar, Uhum, elevando o nível, porque você passa a responder com muito mais cautela. A gente percebe que o empreendedorismo hoje está dentro de você. E quando você diz que você é muito mais razão, é porque os nãos que você ouviu e os nãos que você diz hoje lhe fortaleceu. muito. Porque o empreendedorismo, ele é muito mais assertivo quando não existe emoções. Quando você sabe discernir o papel como mentor de carreira de alguns empresários, eu costumo dizer para eles que primeiro ele tem que descobrir quem é ele. Ele tem que saber exatamente qual é o negócio dele, se ele entende do negócio dele, aonde ele quer chegar, entender aonde ele está e saber que para você sair de um patamar para outro, você precisará investir. E você passará a estar vivenciando com pessoas que falam iguais a você, porque existem pensamentos, e a gente chama isso de gueto, onde os iguais ajudam os iguais. E os diferentes não conseguem enxergar. E ele vai sempre dizer que a partir de agora
você, de forma pejorativa, você agora é metida, você agora é orgulhosa, você agora é pedante, mas nós nunca deixamos de ser o que nós somos, mas não desta forma. Nós sempre soubemos o que queríamos, só que nós não estávamos no tempo adequado, não estávamos preparados para aquele momento, mas o sonho, ele já estava dentro de nós. E ser empreendedor tem muito a ver com tomada de decisão. Tem pessoas que só sonham, e esses sonhos vai para o cemitério. Cemitério é um dos locais que tem mais ideias que nunca saíram do coração dessas pessoas. E aí eu quero lhe perguntar, eh, e quanto alguém critica o restaurante, você consegue separar a crítica ao negócio da crítica à pessoa? Porque eu posso dizer que o seu negócio está desorganizado, mas não quer dizer que você é desorganizado, até porque você gerencia pessoas. Então a sua liderança, ela é uma liderança efetiva, de forma que quem está lhe representando efetivamente norteia o que você vive, o que você prega, a organização, o cumprimento de prazo, eh, o desejo de não deixar nenhum cliente de mãos para cima esperando. Satisfeito. E essa crítica quando vem, você sabe discernir isso? Aprendi, precisei aprender, porque antigamente isso me machucava muito e afetava o meu psicológico. Hoje eu sou muito tranquila com relação a isso. O cliente me chamou na mesa para fazer uma crítica, sento, espero ele falar, depois passo para ele o acontecimento. Graças a Deus, normalmente todos entendem. Aí eu sempre venho ali com agrado de algo. "Ah, faltou uma carne", eu venho com a carne. Mas já houve algum incidente de um cliente não achar que você apoiou, o que ele achava que estava errado e deixou o ambiente e lhe criticou? Sim, sim, já teve. Teve um que a esposa dele estava com traje de banho, e aí eu pedi para que ela colocasse um Uma roupa mais uma formal? roupa, e aí ele simplesmente por estar alcoolizado, não gostou e aí largou tudo na mesa, disse que não voltaria mais ali e que ia fazer várias críticas e tal. Eu falei: "Senhor, fique à vontade, só que aqui é um estabelecimento de família, um estabelecimento de respeito. Então eu acredito não, aqui não é uma barraca de praia". Perfeito. Qual experiência deseja proporcionar quem visita o restaurante? Porque eu me senti muito à vontade. E eu quero deixar isso claro aqui para quem está nos ouvindo, que eu conheci o restaurante da Nega Sul de uma forma muito inusitada. Uma certa vez eu estava no meu gabinete, e aí conversando com os funcionários, estávamos em reunião, eu disse assim: "Me bateu um desejo de comer um feijão". E aí um dos meus funcionários disseram assim: "Olha, eu vou ligar para Edson, que Edson sabe que tem lá em Lauro de Freitas um feijão famoso, o feijão da Negra Sul". Eu fiquei com aquilo na cabeça, feijão da Negra Sul. E fomos na verdade comer o seu feijão, muito bom, só tem um problema no seu feijão, ele é viciante. Porque nessa mesma semana eu retornei, só que eu não fui mais com os funcionários. Eu peguei um funcionário e fui para lá 11 horas. E fiquei lá até praticamente 14 horas, me deliciando, batendo um papo, porque o ambiente é um ambiente bem legal, um ambiente bem familiar. Fui muito bem atendido, e a partir dali, eu comecei a me tornar o seu fã. Em alguns momentos eu te encontrei lá e observava muito.
Não foi o primeiro momento quando eu estive no seu Eles negócio que eu a vi sozinha, eu já vi várias vezes, mas eu acho que tinha que ser naquele dia, naquele momento, naquela mesa, com aquelas pessoas. E a partir do momento que nós conversamos, que nós tiramos aquela foto, e eu vi a repercussão, eu entendi que eu estava de frente a uma líder, a uma pessoa que superou seus desafios, entendeu que empreender vale a pena, que para você ser grande, você não precisa de dinheiro, você precisa de atitude. Você precisa entender quem você é, aonde você está e aonde você quer chegar. E lembrar que Deus ele não une pessoas, ele une propósitos. propósitos. E todos nós nascemos com um propósito. Nós não somos um acaso. Nós não somos um acidente. O problema é que nós não entendemos em que momento devemos agir. E eu utilizo uma frase que diz assim: nós temos 2 dias muito importantes na nossa vida. O primeiro, o dia que nós nascemos. E o segundo, o dia que nós entendemos por que nascemos. Porque a partir dali nasce o propósito. E se você não tiver um propósito de vida, eu acho que a vida ela perde o sentido. E agora eu quero saber, nesse quinto bloco, mulher, família e empreendedorismo. Eu já percebi ali que ele fica ligado em você, viu? É isso aí. Eu sou especialista em mulher, viu? Eu tenho 4. Eu tenho uma esposa linda, minha princesa, minha rainha, Núbia. Te amo, meu amor. Engraçado que ela foi trabalhar e eu fui malhar, fui levar minhas filhas para a escola, e quando eu retorno, ela coloca, próximo ao café, algumas mensagens e tira uma foto e manda para mim. Ali me constrange. A gente começa a perceber que ao lado de um empreendedor, seja ele mulher, seja ele homem, existe o companheiro ou a companheira, alguém que sonha conosco. Então nós temos que também saber fazer esse filtro. Sim, Quem está ao nosso lado quando nós não éramos nada? E quem continua conosco quando o dia mal chega? São essas pessoas que nós precisamos honrar. E eu sempre digo, eu honro a minha família, porque sem ela, sem a minha princesa, eu jamais seria alguma coisa. Primeiro Deus, mas a minha família é a minha base. Então, baseado nisso, o que significa construir um negócio na cidade onde você nasceu? eu acredito verdadeiramente que eu merecia um pouco mais, Ser honrada no lugar? ser honrada, ser respeitada e um pouco mais de atenção. É que não é que eu diga que eu s que é um descaso, Sim. mas assim, pelo tanto de pessoas que eu trago, porque a gente tá falando de pessoas que eu tenho um cliente de São Paulo, Rio, aquela senhora de Lisboa, né, e ela vem uma vez no ano, todas as Portugal. vezes que ela vem no feijão e me traz um agrado. Esse ano ela me trouxe uma caixa de bombom, oi? Chocolate Belgo. Então todos os anos ela traz. Então, ela tá lá, tudo na fo tudo tá amei, 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 amei. Então, quando você para pra analisar que você tem clientes, pessoas, eh, que gostam do seu trabalho mundialmente e dentro de uma cidade, né, Não te valoriza, não te honra. é Tem alguma complicado, coisa errada, né? tem alguma coisa errada. Eu já bati muito cabeça com isso, mas hoje eu tô tranquila. Eu acredito que tudo é como Deus quer, tudo é no tempo de Deus. Isso aí. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Uma Minha hora fra vai chegar, Tem uma frase que eu uso o seguinte: "Nunca foi sorte, né, sempre foi sempre foi Deus", Deus. né. Quais dificuldades você enfrentou por ser mulher empreendedora e negra? Já ouvi várias coisas, de pessoas racistas, né.
pronto, todos os domingos. Eu estou lá, cozinho, subo, tomo banho, me arrumo, me maqueio e desço. Aí, algumas pessoas não vê, os posts, né, com as minhas Sim. fotos. "Cadê a nega sua?" Aí eu falo: "Sou eu". Aí: "Cadê sua mãe?" "Minha mãe tá em casa". Eh, "Mas não é sua mãe que é nega sua não?" Aí eu sempre brinco, né: "Não, sou eu". Aí eu falo assim, aí a pessoa diz: "Ah, porque eu pensei que nega sua é uma senhora". Aí eu falo: "Mas senhora eu já sou". Já sou, já tô com 40 anos, eu falo sempre assim, né, tô hipertensa, tô diabética, tô com tudo que vocês imaginam, só porque é melanina que é babado, mas os demais, aí que você toda semana você ouve essas críticas. Quantas famílias você acredita que seu empreendimento já ajudou direta ou indiretamente? 20, 20 só famílias. atualmente, aí a gente emba O negócio tem o quê? embaixo de 6 tração, anos? 6, 6? 5 ou 6, 2018, 8 anos, né? porque foi no começo da pandemia já, a pandemia tem 8 anos? A pandemia foi entre 19 e 20. É, Então praticamente 7 anos, a é, média, né? uhum. É, quais ensinamentos das mulheres da sua família você leva para o dia a dia? Ou a sua referência foi apenas a sua mãe? Depende da minha mãe. De mulher mesmo, na minha família, só a manhã. Vamos agora para o sexto bloco. E essa mulher, ela é surpreendente. Eu pesquisei a vida dela toda. Existe diferença entre a nega sul empresária e a nega sul cidadã? Acredito que não, porque eu sempre vou usar um termo aqui meio, eu sou bodogueira, eu tô lá, todo mundo eu bato na mão, todo mundo me cumprimenta. Meu marido tem até mania de dizer assim: "Você tem que parar com essa mania que você não é homem, todo mundo você fala, você bate na mão, você", mas é assim que eu sou. Você é muito natural, né? Tem coisas que não mudam, eu não posso mudar quem eu sou. Quando você percebeu que você era uma influenciadora? De verdade, Sim, eu nunca percebi, eu não me acho influenciadora. você termina influenciando pessoas. É, Agora bate-bola aqui, a gente tá chegando ao nosso final, e hum, tem que ser rápido. ai meu Não vai Deus, pensar muito não. Eu vou lhe fazer aqui umas 10 perguntas rápidas aqui, eu quero aquele pensamento. vamos lá, Feijão preto ou mulatinho? feijão preto, Um prato que gosta de comer, mas não gosta de preparar. estrogonofe, Um ingrediente indispensável. dispensável, Indispensável, que não pode faltar. alho, Dinheiro ou propósito? propósito, Cozinhar ou administrar? cozinhar, Empreender em uma palavra. coisa mais difícil do mundo. Você falou uma frase. Oh, complicado, Complicado. complicado. Dona Edna em uma palavra. Mãe é excepcional. Se você pudesse dizer algo para ela agora. Mãe, eu te amo. Eu também chamo minha mãe de manhã. Seu maior orgulho. Um sonho ainda não realizado. Expandir. Imagine uma mulher assistindo a este episódio. Ela cozinha bem, vende alguma coisa em casa, mas acredita que não tem dinheiro, não tem estudo ou estrutura suficiente para empreender. Que conselho a Negaçu daria para essa mulher? Comece com o que tem. Não importa se é bala, se é, como é que chama aquele brigadeiro gourmet, comece com o que tem. Assim você vai crescendo, vai guardando, vai juntando dinheiro e vai aumentando sua guia, quando você for ver, esse negócio está enorme, Os pequenos inícios devem ser respeitados, né? sempre. Hoje falamos de gastronomia, mas acima de tudo falamos de empreendedorismo, coragem, família, identidade e transformação. Por trás do feijão da Negaçu existe a Sueli,
E por trás da empresária, existe uma história construída com trabalho, perseverança e amor por aquilo que faz. Degraçu, muito obrigado por compartilhar sua trajetória conosco. Foi uma honra recebê-la no Gestão em Pauta. Eu que E eu me sinto agradeço. privilegiado, porque eu aprendi muita coisa com você. Eu percebi que você é uma pessoa simples, eu percebi que você é uma pessoa humana, eu percebi que você é uma empresária de sucesso, você é uma pessoa sonhadora e que você inspira muitas pessoas. Eu venho dessa mesma vertente. Mas quem vai chamar a atenção aqui não é o Heleno, é você. Fico muito feliz porque percebo que você é uma pessoa família e creio que você vai crescer muito, você vai expandir e os seus sonhos que você ainda não conquistou, você chegará. E eu creio também que me tornei seu amigo e eu trouxe um presente para você, porque você é uma pessoa que inspira. E eu trouxe um livro chamado A Arte de Liderar. É um livro em coautoria e que eu costumo dizer que todo o empreendedor, ele é um líder. E você não é diferente. Você aqui está nessa condição de alguém que vai fazer com que outros olhem para você e digam: "Uau, eu também quero ser igual a ela". Gratidão. Suas considerações finais e Muito que obrigada. conselho você daria para aquelas pessoas que ainda não conhecem o seu feijão e por que seu feijão se tornou tão famoso assim? E faça um convite para eles. Acredito que se tornou tão famoso, porque eu faço tudo com muito amor e carinho e dedicação. E quero convidar vocês a conhecer o Feijão da Nega Sul, fica na rua Doutor Gemino de Souza Filho, tem o Instagram lá, Feijão da Nega Sul, lá na bio tem o endereço certinho, tem o contato, aguardo todos me conhecerem. Então é isso aí, esse foi mais um episódio do Gestão em Pauta com o professor Heleno Rocha. Aqui é nossa mentoriada. Percebeu o nível da mulher? Nos contrate, nos chame. Com certeza, você não será mais o mesmo quando eu passar a frequentar o seu estabelecimento. Jesus te abençoe, um beijo no coração. Até mais.